Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de aprendizado, de compartilhamento de informação sobre o terceiro setor, sobre o trabalho das organizações da sociedade civil que fazem tão bem para o nosso país. E eu sempre falo aqui que é um espaço onde eu aprendo muito com os nossos convidados e eu tenho certeza que você também vai aprender muito sobre o assunto que nós vamos conversar hoje. E já vou pedir um favor para você, já divulgue, compartilhe esse vídeo com quem você acha que tem de conhecer mais sobre o trabalho das organizações da sociedade civil. E também muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui com a gente em mais esse momento de aula, esse momento de entrevista, que é um verdadeiro bate-papo, mas a gente aprende muito. E hoje eu tenho a honra de receber Luciana Kamimura e que eu vou deixar que ela mesma se apresente para você. Lu, obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, o prazer é meu. Então vamos lá, por favor, apresente-se para o nosso público. Bom, como você mesmo falou, né, Luciana Kamimura, eu vou começar contando minha origem, né? Eu acho que é importante falar sobre isso. Eu venho de uma comunidade periférica, originalmente, né? Eu morava no ABC Paulista e depois tive uma experiência com os meus pais, por conta de questões financeiras, nós nos mudamos para o Japão. Por lá eu morei durante 20 anos, retornei em definitivo em 2011 e eu falo que toda essa jornada contribui para o que eu sou hoje, né? Eu utilizo toda essa bagagem cultural e também profissional, porque eu estou há mais de 30 anos na área de administração, sou originalmente formada nessa área, para contribuir com conhecimento dentro do terceiro setor e potencializar, né, tudo que a gente precisa fazer em prol da nossa sociedade brasileira. Fora isso, nas horas vagas, sou mãe, amante da natureza, eu pratico vários esportes na natureza, embora eu não esteja aqui um pouquinho acima do peso, mas gosto muito e, portanto, também sou uma defensora de nós preservarmos tudo isso para gerações futuras. É isso. Muito bem, muito bem. Quer dizer, uma pessoa super ativa que aproveita toda a oportunidade aí para estar em movimento. Sim. Bom, vou pegar o gancho da sua fala de administração. Ok. E já vou a gente vai conversar muito sobre ESG aqui hoje, ESG para o terceiro setor e no terceiro setor, tá? Então, a primeira pergunta que eu te faço é, o que é governança? Eu acho que o nome já traz, primeiramente, a dica, mas quando a gente fala de governança, é você ter ali uma gestão apropriada de tudo que você se propõe a fazer no âmbito do seu negócio, ou da sua iniciativa, ou do seu projeto, de forma que você consiga mostrar resultados quando necessário, você ter essa questão jurídica, administrativa, contábil, muito bem organizado. Eu acho que a governança ela é muito ampla. Quando a gente fala de governança, a gente tem que atender legislação, nós temos que atender a parte de administração do negócio ou da iniciativa que você se propõe ali a gerir. Então, quando a gente fala de governança, vai muito além do que só o nome ali intrinsecamente traz. E eu acho que a boa governança também contribui para bons resultados. Se você não tem uma boa gestão, se você não faz uma boa administração de tudo ali que está envolvido na parte administrativa do seu negócio, você não tem como trazer outros parceiros e potencializar futuramente resultados, angariar fundos, e o que você se propuser a fazer dentro da iniciativa que você trabalha. E a sua fala não é exclusivamente para empresas? Não, de forma alguma. Eu entendo, e isso é uma das coisas que eu defendo muito. Eu acho que quando a gente vem falando muito de ESG na atualidade, e as pessoas conectam isso sempre só com a parte de empresas. E eu não acredito que só empresas possam contribuir com o terceiro setor, ou com o ESG, desculpa. Eu entendo que o ESG é para você estruturar melhor o seu negócio, é para você trazer ali uma longevidade, uma sustentabilidade, uma rentabilidade para ele. Mas eu entendo que o terceiro setor, ele está inserido em muitos ambientes onde, naturalmente, ele possa se unir com a iniciativa privada. Por isso que eu falo
que não é, quando eu falo de governança, de administração, não estou falando só de empresas, embora, né, a minha experiência ainda seja maior nesse âmbito, mas eu uso essa experiência para contribuir hoje com o terceiro setor, e verdadeiramente eu encontrei no terceiro setor, né? É uma paixão, assim, me motiva todos os dias, é um propósito hoje de vida, contribuir com toda essa bagagem, esse conhecimento dentro do terceiro setor. A gente começou a falar de governança, citando o ESG, mas eu gostaria, para quem ainda não conhece, né, os pilares ESG, queria que você desse uma definição para a gente. O que são essas 3 letras? Originalmente elas são em inglês, né? O E de Environmental, o S de Social e o G de Governance. Mas quando a gente fala em português é ASG, Ambiental, Social e Governança. E aí, então, como a própria sigla traz, nós estamos falando de como trabalhar atuar, né? Acho que é melhor falar atuar. Como atuar de forma sustentável e conectada às boas práticas para as questões ambientais, as questões sociais e como você gerir tudo isso de forma sustentável e com uma boa governança. Então, eu falo desta forma dentro desses 3 pilares. Vamos conversar sobre o terceiro setor? Vamos. Qual a importância hoje, atualmente ou sempre, de que o gestor das organizações da sociedade civil também conheça sobre ESG e possa aplicar no dia a dia da organização que ele faz a gestão? Uma pergunta bem complexa, né, Débora? Mas eu acho que eu acredito verdadeiramente que o fato de você se aprofundar nisso traz autoridade quando você for sentar numa mesa para negociar, por exemplo. O terceiro setor, vamos ser bem sinceros, ele depende hoje, muitas vezes, de investimento. E quando você fala de investimento, você precisa trazer confiabilidade e credibilidade e autoridade para o que você está trazendo naquela mesa de negociação. Quando você fala desta forma, falando de como a sua iniciativa consegue contribuir para os objetivos daquela empresa, da iniciativa privada, voltados para a sociedade, né, como que isso, de repente, pode se conectar, né, não que esse seja o objetivo final, mas como isso pode se conectar com a reputação, né, daquela empresa perante a sociedade. Não é uma empresa que está pensando só em lucratividade, mas ela está tentando retribuir isso de alguma forma para a sociedade. O terceiro setor, ele tem esse olhar muito acurado já, porque está inserido dentro de comunidades onde muitas vezes o poder público não consegue chegar. Né? Então, ele já tem a abertura com líderes comunitários, ele entende as problemáticas de cada iniciativa onde ele se propõe a atuar. Então, saber do que precisa, ele já sabe. Muitas vezes, a fragilidade está em como mostrar isso. E hoje, o ESG, ele traz algumas referências para que você estruture de forma que, mesmo a pessoa não estando conectada ali no dia a dia ao terceiro setor, ela consiga compreender o que você está trazendo. Então, quando a gente fala de ESG, eu defendo que o terceiro setor pode ser um fortíssimo aliado nessa jornada. A gente só precisa aprender a mostrar isso da forma, na linguagem que esses empresários ou investidores consigam compreender e comprar a ideia, que é o mais importante. Porque o terceiro setor, ele faz muita coisa importante para a sociedade brasileira, que, né, a gente tem um país aqui de um caráter continental. É muito difícil o poder público conseguir chegar em todas as necessidades que existem na nossa sociedade. E o terceiro setor, ele se propõe a entender e atuar nesta lacuna. Então, para isso precisa de investimento, para isso precisa de governança, para isso a gente precisa ter boas práticas no ambiental e no social e comprovar isso de alguma forma. Então, quando a gente entende como se trabalha no contexto de ESG, voltando à sua pergunta, eu consigo fazer a tradução reversa, né, de toda essa contribuição que o terceiro setor pode trazer. E aí você consegue captar mais recursos também. Também. Para manter a causa. Exatamente. Que eu acho que, no fim, é o que, às vezes, trava a atuação do terceiro setor. Eu não posso fazer
tudo que eu gostaria, porque eu não consigo todos os recursos necessários. Então, às vezes, eu vejo fortíssimos candidatos a ter um resultado maravilhoso, só que ele trava ali por falta de investimento. Ele tem, às vezes, o apoio no piloto e não consegue prospectar para potenciais parceiros ou investidores, como aquilo pode se transformar, crescer e trazer resultados muito incríveis a médio e longo prazo. Então, se eu conseguir falar no mesmo idioma que essas pessoas estão acostumadas, é muito mais fácil a jornada. Pode ser que naquele momento não frutifique, mas em outros momentos aquele empresário ou investidor, né, ou empresa consiga se lembrar da conversa que teve ocasionalmente e aí volta para a mesa de conversa. A gente já conversou aqui com Michel Freller, que é ele é referência na área de captação de recursos, e ele nos explicou justamente isso. A captação de recursos, ela é de curto, de médio e de longo prazo. Mas tem que ter a governança aí na organização para que realmente seja de médio e longo prazo. Sim. Né? Então, a gente está falando de ESG mais atualmente. Mas a idoneidade da instituição, a capilaridade que ela trabalha, a boa administração sempre foi uma premissa para o terceiro setor, né? Porque pouca gente pode saber disso, ou muita gente sabe, mas é um dos setores mais fiscalizados, né, que nós temos na nossa sociedade. É justamente as organizações, as associações, as fundações, né, institutos que são fiscalizados por Ministério Público, pela própria sociedade, e tem de prestar conta do que faz com o seu dia a dia, né? Não faz o que quer, a hora que quer, muito pelo contrário, né? Porque os beneficiários também demandam muitas ações todos os dias, né? O Brasil, como você falou, é continental e tem muitos problemas ainda, infelizmente. Por isso que o terceiro setor também existe, né? No teu olhar, uma boa gestão, ela, apesar desse meu discurso inicial, ela, de fato, ela é imperativa para uma boa captação de recursos? Para uma boa comunicação? Débora, veja bem, eu não estou falando que a gente não vai errar, né? Quando a gente se propõe a fazer algo inédito, principalmente, e trabalhar numa área onde, às vezes, algumas pessoas, algumas iniciativas já falharam, a gente está ali suscetível ao erro. Então, eu acho que ser muito transparente com quem vem caminhar junto com você, dar a mão nessa jornada é importante. Então, dito isso, não é que a gente não vai ter, né, aprendizados nessa jornada, mas eu acho que governança é fundamental, é primordial para que as coisas transcorram, mesmo quando elas saírem um pouco do trilho, vai ser mais simples, talvez, de você fazer com que a outra parte compreenda o porquê aquilo saiu um pouco do trilho, independente da sua boa gestão, da sua boa governança. Agora, se você não tem uma boa gestão, uma boa governança, e aí as coisas saem do trilho, as coisas podem se voltar contra você. Vai falar assim, ó, saiu do trilho porque você ou a sua instituição não fez uma boa governança. Então, eu acho que a resposta seria, apesar de toda a boa governança que fizemos, ainda assim não chegamos, infelizmente, no resultado esperado. Ou, por conta da nossa boa governança, saiu ali um pouco do trilho, mas a gente conseguiu trazer de volta ali as coisas onde a gente queria e conseguimos chegar no resultado mesmo assim. Então, assim, eu, como uma boa administradora, não vou conseguir falar para você que não é importante de forma alguma. Eu acho que eu tenho aí mais de 30 anos já de estrada na área de administração. E todas as vezes que alguma coisa saiu do trilho, mostrar essa boa governança foi o que me permitiu mostrar o porquê aquilo aconteceu. Onde erramos, onde temos que melhorar, onde dá para fazer melhor, sabe? Então, eu acredito muito que sim, é extremamente necessário. E não é burocracia que atrapalha, certo? Não, entenda, uma boa gestão não é necessariamente burocracia.
Eu acho que existem formas simples de você fazer uma boa gestão. Não é você ter trocentos mil documentos sobre um mesmo assunto. Não é você coletar 1 milhão de assinaturas, aprovações para poder eventualmente fazer um pagamento. Não é isso. É você fundamentar de forma adequada os seus processos, as suas prestações de contas e o aporte de recursos para que isso chegue, de fato, em quem está na ponta do atendimento ali da sua iniciativa, do terceiro setor. Vamos falar sobre prestações de contas. Qual a importância desse... E eu vou, por pobreza de linguagem aqui, falar desse documento, né? Para o terceiro setor e para o investidor, o doador. Eu vou voltar só um pouquinho e vou falar assim para você que eu entendo e sofro isso na carne, de que o terceiro setor, ele atua com poucas mãos. Normalmente, a realidade da maioria das pessoas que eu converso são poucas pessoas para muitas coisas a serem feitas. Então, eu entendo que em algum momento isso se torne uma dor para a parte do terceiro setor organizar uma prestação de contas. E, de novo, eu volto no que a gente acabou de falar. Não é necessariamente você ter trocentos mil papéis sobre a mesma coisa, mas é você minimamente conseguir mostrar para o seu investidor, para o seu parceiro de jornada, para aquela empresa ou pessoa física que aportou, que acreditou na sua iniciativa, que aquilo está caminhando, que está governado e que está trazendo ali resultados para a proposta, seja ambiental, social, né? Tem várias gamas ali no esporte, enfim. Que aquilo lá pode continuar acreditando que vai trazer resultado, vai continuar trazendo resultado e ele pode mostrar isso do lado dele também. Eu falo isso porque hoje eu atuo em uma instituição, uma fundação, e nós atuamos em território nacional, no Brasil todo. A gente tem parceiros em várias localidades do Brasil. E exatamente porque a gente não tem mãos, nós não estamos na operação diretamente. Então, a gente coordena, fazendo muitas vezes também transferência de conhecimento, de metodologias da instituição que eu represento. Mas, do lado de cá, existe uma legislação para uma fundação, por exemplo, que é a pela qual eu falo, né? Então, eu tenho que prestar contas para o Ministério Público, eu tenho um conselho curador, eu tenho uma diretoria executiva e eu tenho um conselho fiscal. E eu preciso mostrar tanto a parte quantitativa quanto a qualitativa. Então, eu trago evidências de que aquilo foi acontecendo dentro do período que a gente se propôs a atuar, e eu tenho como prestar contas de que todos os recursos foram utilizados de maneira apropriada. Esse formato, ele é totalmente negociável. Não existe um padrão que a gente escreve numa pedra e ninguém pode mudar depois. Eu acho que a parte que investe, a parte que está ali acreditando e investindo na iniciativa, ela também precisa ser maleável para entender a realidade do parceiro. E aí pegar na mão, se necessário, literalmente, para ensinar aquilo que, de repente, ele pode não conhecer como fazer essa prestação de contas, e tá tudo bem, vamos sentar junto, vamos conversar, vamos chegar num denominador comum ali que fique confortável para ambas as partes, minimamente. Então, se eu não tenho esse subsídio, essa contrapartida por parte do parceiro em que eu acreditei, em que eu investi, como que eu defendo uma recorrência de aporte de recursos? Como que eu defendo a longevidade de atuação em parceria com aquela instituição? Eu não tenho subsídio, porque eu não consigo mostrar. Então, isso fragiliza a relação. E aí, consequentemente, a captação de recursos, que a gente volta, né? É uma dor comum em todo o terceiro setor. Então, se eu tenho essa dor em comum, se eu realmente preciso que os meus parceiros acreditem cada vez mais naquilo que eu me propus a fazer, eu preciso mostrar para ele que, de fato, aquilo está acontecendo, né? A gente pode falar que a prestação de contas começa
no planejamento desse pedido de doação, desse investimento social, na concepção, né, desse projeto, por exemplo? Eu acho que fica muito mais fácil quando ele nasce dessa forma. Veja, se eu construir ali um esboço de um projeto que eu vou começar do zero e vou oferecer para algum parceiro, algum investidor, por que eu vou fazer aquilo? Se eu tenho um porquê, eu sei onde eu preciso trabalhar. Então, hipoteticamente, se eu vou atuar com qualificação profissional da sociedade, quantas pessoas eu quero formar? Em que área eu quero formar? Por que eu quero formar? Para que eu quero formar? Em quanto tempo eu vou formar? Quais são depois de eu formar, para onde eu vou prospectar essas pessoas? Onde eu vou oferecer para que isso realmente se conecte a uma vaga, uma oportunidade real de trabalho? E aí eu já tenho os meus KPIs que eu preciso alcançar, né? Então fica mais fácil a jornada nesse sentido, né? Eu já sei o que eu preciso monitorar na parte qualitativa. O resto é o recurso que eu vou precisar para operacionalizar tudo isso. Então eu já tenho ali o caminho que eu preciso construir minimamente para conversar com os parceiros, para entender e, por parte do terceiro setor, entender que às vezes o parceiro vai pedir um ajuste de rota. Fala, olha, você me propôs X pessoas, mas e se a gente fizer com Y? E se a gente encurtar? Ou se a gente alongar o período? E se em vez de fazer nessa localidade, há uma possibilidade da gente fazer em tal localidade? Porque às vezes aquela região, ela é mais crítica para esse parceiro. E se você tiver condições, sentar na mesa e negociar e fazer os ajustes necessários, chegar ali num senso comum entre as partes. Então, eu acho que sim, desde a concepção, Débora. E isso facilita o trabalho. Facilita, porque você já sabe a rota que você precisa seguir, né? Você não precisa criar nada do zero, tirar da sua cabeça. Você já sabe qual é o norte do que você precisa trabalhar. Isso dá segurança também na hora de fazer o pedido para doação, para o investimento. Sim, com certeza. Vai fazer sentido para as duas partes, inclusive, né? E eu acho que até por parte de quem está do lado de terceiro setor, vai se sentir mais confortável, porque vai começar falando e terminar falando do que realmente importa para ele, né? Eu disse para você que seria uma verdadeira aula, e eu vou fazer um gancho aqui, Luciana, se você me permite. Na verdade, é um merchan. Porque lá na Escola Aberta do Terceiro Setor, lá na nossa plataforma, há vários cursos que falam, que abordam o tema de gestão, de governança, de comunicação, de captação de recursos. Então eu faço um convite para que você acesse lá www.escolaaberta3setor.org.br e veja quais dos cursos que estão lá disponíveis gratuitamente que fazem mais sentido para o seu momento de vida, para o seu momento de carreira. E se não foi para você, compartilhe com as pessoas também que possam precisar desse conhecimento para fazer melhor a gestão das suas organizações da sociedade civil. Então fica aí o nosso convite para que você também, além de fazer os cursos, também ajudar a divulgar ainda mais essa iniciativa da Escola Aberta. Lu, a gente já falou de governança, gestão, captação de recursos. Na tua opinião, qual que seria uma formação, já que a gente falou, né, da Escola Aberta, dos cursos, qual que seria uma formação perto do ideal, se não ideal, para quem está ali no terceiro setor, na gestão do terceiro setor? Olha, eu uso a experiência que eu tenho em áreas... A administração é muito ampla, né? Eu uso a experiência que eu tenho, quando eu olho para a minha jornada, por isso mesmo que eu falo que tudo que eu passei ali, hoje contribui para quem eu sou e para o que eu me propus a fazer. Eu vou falar primeiro de mim, depois eu vou falar o que eu penso a respeito disso. Como eu comentei, a minha formação inicial está na área de administração. Depois, até por um movimento da minha própria carreira, eu, nesse caminho, nessa jornada, eu me especializei também em gestão de pessoas, liderança de pessoas, me especializei em gerenciamento de projetos, mais recentemente, né, uma formação em comum que a gente tem em ESG Stakeholders. E aí, hoje eu uso toda essa bagagem, todo esse conhecimento dentro do que eu atuo, né? E aí eu atuo
dentro da instituição que eu atuo na parte de governança, coordenação direta de alguns projetos, na parte de parcerias e captação de recursos, né? Então, dentro do que eu faço, dentro do que eu me proponho a fazer, eu sempre sinto ainda que falta coisa a aprender. Dito isso, dentro do terceiro setor, a gente tem uma gama gigantesca de atuação. Desde pessoas que atuam na área de comunicação, na área jurídica, na área de captação, enfim, né? A pessoa que está ali operacionalizando. Então, eu falo que não tem um segredo. Aí você se forma nisso e você está pronto para tudo, até porque, de novo, a gente volta naquela questão, são poucas mãos para muita coisa. Então, no que eu me proponho a atuar dentro do terceiro setor? É na parte de governança? É na parte de coordenação de projetos? É na parte de captação de recursos? E aí vai mudar a formação, né? Mas eu acredito que, além da própria Escola Aberta do Terceiro Setor, que dali já começa a te dar um norte sobre quais formações são necessárias para o que você atua, é buscar, de fato, como o mercado... E aí eu volto para a iniciativa privada e eu já vou te explicar o porquê. Como o mercado exigiria, qual a formação que o mercado exigiria de um profissional. Por que eu falo isso para você? Porque o terceiro setor, muitas vezes, carece desse conhecimento. Se hoje eu me sinto confortável, em alguns momentos, em sentar numa mesa e negociar com um potencial investidor, ou uma parceria em potencial, é porque não é estranho a mim como a iniciativa privada pensa. Se eu não entendo do outro lado quais são as necessidades como iniciativa privada, para terceiro setor atuar vai ficar muito mais difícil, às vezes, por conta disso, né? E eu falo nesse âmbito mais de onde eu atuo hoje. Mas quando a gente fala de legislação do terceiro setor, quando a gente fala de como você construir do zero um projeto para atender, seja via as leis de incentivo também, que elas estão aí para fortalecer isso também, aí tem informações específicas para isso no mercado, e aí eu digo que precisa ir buscá-las para poder complementar e fortalecer a sua atuação. Então, antes de você ir já de cara para uma determinada formação, porque isso tem investimento pessoal, seja de recursos financeiros ou de tempo, de dedicação, é você entender qual é a linha que você quer atuar. E aí, uma fragilidade que algumas vezes acontece é a gente enxergar o terceiro setor que eu vou tocando. Eu acho que não pode ser dessa forma, porque mesmo que seja terceiro setor sem fins lucrativos, porque daí eu acho que nasce o gap desse entendimento, quando as pessoas falam sem fins lucrativos, muitas vezes elas acham que a gente sai só abraçando árvore e aí a gente abraça de vez em quando, mas não é só isso, né? E aí a pessoa entende que não é profissional. É profissional, sim. É muito sério. Envolve outras pessoas sendo atendidas e beneficiadas pela ação que você se propôs a fazer. E, para tanto, precisa de conhecimento, sim. Então, assim, por isso que eu falo que o conhecimento, a bagagem que eu trago, eu aplico hoje sem vergonha nenhuma. Porque se ela serviu para iniciativa privada, ela vai fazer um escândalo dentro do terceiro setor, né? Porque a gente precisa disso. E quando eu falo que eu sou apaixonada, aí vou começando a falar, você me barre, Débora, porque senão eu não paro mais. Mas é isso, eu acho que não tem uma bala de prata para falar assim, olha, se eu me formar em determinada coisa, eu sou a pessoa ali do terceiro setor. Eu acho que você vai sempre precisar aprender isso, independente da carreira que você escolher. Lifelong learning, né? Sempre. Não é a palavra da vez? Para o terceiro setor não vai ser diferente. Uma das suas formações que você citou aí é a liderança de pessoas, né? O terceiro setor lida com pessoas. Sim. Né? Qual a ligação que a gente pode fazer em ser um bom líder nas organizações da sociedade civil? Eu acho que a gente precisa entender primeiro onde a gente está pisando. Com quem nós estamos falando. Não adianta eu usar a mesma forma que eu vou conversar com um executivo, com um investidor,
da alta sociedade, né, de classes sociais diferentes, com a pessoa que eu preciso atender na outra ponta, por exemplo. Eu preciso ser líder na hora de eu sentar e negociar recursos para viabilizar a minha operação, mas eu também preciso ser líder na hora de eu entender as necessidades das pessoas às quais eu me propus a atender. Seja eu sendo a coordenadora direta daquele projeto, seja eu sendo a pessoa que operacionaliza isso nos bastidores, seja eu a pessoa que vou prestar contas disso depois. Eu preciso entender quais são as dores de todos os lados. Então, por isso que eu falo que a gente precisa desse conhecimento, até de gestão de conflito, né? Você sendo uma comunicadora, você sabe o que eu tô falando. Às vezes, uma palavra, uma vírgula no lugar errado, eu posso iniciar uma discussão sem fim. Então, você se colocar no lugar do outro. Essa empatia, eu acho que ela é o ponto de partida para qualquer conversa boa acontecer. E aí eu não me colocar numa cadeira intocável. Eu sou a pessoa que estou fazendo a gestão, portanto o que eu mando é lei e as pessoas precisam obedecer. Não funciona assim, né, Alecrim Dourado? Você precisa sentar, se colocar no lugar do outro e entender que às vezes você vai pedir uma coisa que não vai ser possível de realizar daquela forma que você idealizou. Então, é você entender, não conseguimos dessa forma, então deixa eu entender como a gente consegue chegar. Porque, às vezes, você está fazendo aquele papel ingrato de trazer para essa pessoa que está lá na ponta, falar, olha, é importante você coletar essa informação ou você atuar dessa forma, porque lá na frente eu vou precisar prestar contas disso de determinada forma, ou eu vou precisar mostrar resultados, ou se você fizer dessa forma, talvez nós não cheguemos no resultado final de impacto que nós idealizamos por causa disso, disso e disso. É você traduzir para todas as pessoas ali envolvidas o porquê daquelas coisas. Ninguém quer atuar sem saber o porquê tá fazendo aquilo. Fazer por fazer tira o porquê nós somos humanos, né? Agir só por agir não traz motivação, não traz engajamento, não traz propósito. Então, eu acho que quando a gente fala de gestão de pessoas, de liderança de pessoas, você está falando com pessoas. E a sua realidade não necessariamente é a realidade daquela outra pessoa. Então, entender antes de liderar qual é o ponto em comum para você se conectar com aquela pessoa é o princípio de todo bom relacionamento. Eu acho que eu parto daí. Viu? Eu falei que a gente ia aprender muito. Eu sempre repito isso nas minhas conversas, nas minhas entrevistas, porque eu aprendo muito. Eu fico olhando assim, gente... Tô aprendendo. Mas, se você está acompanhando a gente desde o começo, você percebeu um objeto diferente aqui na nossa mesa hoje. Olha só o que eu tenho aqui. Uma nécessaire. E tem uma marca aqui. Retornar. Projeto Retornar. Lu, fala pra gente um pouquinho desse projeto aqui. Claro, com o maior prazer. E você me pare a hora que você precisar, porque senão eu não paro mais de falar. Esse é um dos meus amores. É um projeto que a gente atua nos 3 pilares de ESG. Inclusive, a gente leva esse case para ambientes acadêmicos, inclusive, para servir de inspiração para que outras iniciativas sejam construídas ou inspiradas a partir dessa experiência. Então, a gente tem mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, até pouco tempo de 2 comunidades. Esse ano a gente amplia a atuação do projeto e eu já vou falar isso para você, mas inicialmente na comunidade de Indaiatuba, em uma das comunidades de Indaiatuba, município do interior de São Paulo, e Sorocaba. Sorocaba, nós atuamos com uma instituição que forma novas costureiras, também, né, nessa pegada de circularidade de resíduos. Em Indaiatuba, nós atuamos num formato de geração de trabalho e renda para empoderamento socioeconômico das mulheres que atuam nesse projeto. Do lado que eu formo pessoas, eu oportunizo para aquela pessoa que não está inserida no mercado de trabalho, que não tem uma formação ali acadêmica, está fora do CLT, por exemplo, que ela possa ter uma profissão. E o que normalmente acontece é quando a pessoa se forma, ela tem a opção de continuar no projeto, mas normalmente ela quer abrir a própria marca, o que a gente acha lindo e super, né, apoia. E do outro lado, é uma cooperativa onde a gente não tem
hierarquização vertical, ela é horizontal, como toda cooperativa, e elas distribuem de forma ali igualitária a receita que entra. A gente tem a indústria automotiva como pano de fundo, que doa esses resíduos para esse projeto. Então, nós estamos falando de airbag, cinto automotivo, tecido automotivo, que não passaram por algum motivo no teste de qualidade apropriado. E aí é bom lembrar que não é uma questão de só querer mitigar resíduos, porque a gente está falando de um item A de segurança. Na indústria automotiva, só abrindo parênteses, quando a gente fala do item A, é o que a nossa vida às vezes depende daquele item. Então, óbvio, a gente vai precisar desconsiderar no processo produtivo. Só que em vez disso virar resíduo na natureza, nós doamos para o projeto que ressignifica isso por técnicas de upcycling, para dar um destino, um significado mais nobre para aquele resíduo que foi gerado. Então, essa é necessário que você tenha em suas mãos. Que é minha, tá? Só um parênteses. Foi um dia um airbag que passou por um processo de estamparia e recebeu essa estampa, ele não é dessa cor originalmente, e foi costurado por uma dessas mulheres. E aí a gente fala de mulheres que chegam até nós algumas vezes de uma situação muito extrema de vulnerabilidade social. E eu não estou falando só da questão econômica. Às vezes eu recebo mulheres no projeto que vieram de situação de violência doméstica, que estão extremamente fragilizadas com a autoestima, porque elas foram desacreditadas ao longo do tempo da potência que elas são. Ou mulheres que ali estão, né, como cuidadoras de pessoas com necessidades especiais, ou viúvas, ou mães solteiras. E aí a gente precisa oportunizar o reingresso, um ambiente seguro para essas mulheres interagirem. E o projeto ele é tudo isso, né? Eu falo que eu mais aprendo do que ensino dentro desse contexto. Mas então a gente tem aí um pilar onde a gente atua a sustentabilidade através dessa gestão inteligente de resíduos. Eu tenho um pilar que eu trabalho social com essas mulheres que fazem parte do projeto. E eu tenho um pilar de governança, porque toda a metodologia de gestão que a gente aplica do lado de cá, eu transfiro esse conhecimento para elas, óbvio, numa linguagem mais simplificada, mas que faça sentido dentro da realidade da gestão do projeto. Por que eu estou falando dessa governança? Porque são duas instituições com CNPJs próprios, que juntas formam o Projeto Retornar como ele foi concebido até então. O Projeto Retornar ele é um grande guarda-chuva, ele é um hub de ideias, de circularidade e economia criativa. Ele foi concebido com esse propósito desde o princípio. E este ano a gente amplia, então, a atuação do projeto. A gente traz mais uma instituição, onde nós vamos atuar dentro do presídio feminino de Votorantim, e aí a ideia é que a gente comece a atuar em vestuário. Então, a gente traz aí um parceiro forte para atuar com vestuário nessa parceria e, de repente, a gente conseguir conectar com a produção de uniformes e tudo mais. Por que dentro de um presídio, né? Porque a gente tem mulheres que estão cumprindo pena por N motivos, mas que quando elas terminam de cumprir a pena, ainda assim elas continuam cumprindo pena na sociedade. Porque aquele alvo que foi colocado nas costas dela não é tirado mais. E aí, qual é o outro caminho se não voltar à cena, né, de marginalização ali da sociedade e suscetível a cometer outros crimes? Eu preciso dar oportunidades. Eu preciso mostrar para essas mulheres que elas podem ainda acreditar no potencial e que existe um caminho para elas seguirem de forma a acreditar que ela, fazendo aquele movimento, ela vai conseguir transformar a realidade dela e de todo mundo que vem junto com ela, né? Então, a gente tem essa frente que a gente está estruturando, em breve a gente vai trazer mais detalhes, e tem uma outra frente que vai agora lá para a região do Pantanal, mais precisamente aqui da Uana Piraputanga, e uma aldeia indígena chamada Limão Verde, onde nós vamos trabalhar a circularidade de resíduos de couro da indústria calçadista, da indústria automotiva, whatever, né? A gente tem couros sendo trabalhados aí, e esses retalhos serão reutilizados dentro desse projeto também para fazer a transformação em acessórios
e uma outra frente que trabalha cerâmica. E aí a gente vai trabalhar ali com a fauna e flora da região do Pantanal e tentar introduzir esses itens que foram produzidos dentro da rede hoteleira da região, onde a gente consegue ali de alguma forma conectar de novo as pessoas que passam para conhecer as belezas daquela região e de alguma forma esse dinheiro que a pessoa leva até lá fique com a comunidade, e não com um objeto, um souvenir que foi trazido de outro lugar e que não contribui com o desenvolvimento socioeconômico daquela região. Então ele cresce esse ano, em vez de 2 instituições, serão 4 instituições que a gente vai atuar aí. Mas é isso, o Projeto Retornar hoje ele é tudo isso. E a gente tem muito orgulho dessa jornada com eles. Muito bonito. E isso é terceiro setor, isso é um trabalho feito em prol da sociedade para que ela seja mais justa, mais solidária. E também é o mão na massa de todo o conceito que a gente começou conversando desde a primeira pergunta, né? Então é a execução mesmo, é a prova de que com uma boa gestão se pode fazer grandes coisas, né? Inclusive no terceiro setor e principalmente no terceiro setor, né? Lu, eu vou voltar para minha pauta aqui. Deixa eu ver, porque eu não fiz nenhuma pergunta que estava aqui, gente. Isso é a mais realidade. Mas antes de voltar para a pauta aqui... Você não vai conseguir chegar nessa pauta. Não, pelo jeito. Partes interessadas, que faz muito, muito sentido com o ESG, né? Stakeholders, assim, né? Numa palavra de fora. Por que é importante para que a gestão de uma organização tenha esse cuidado, esse apuro com as partes interessadas envolvidas no dia a dia da organização? Vamos falar de uma forma mais simplificada, então. Eu estava falando com você sobre o Projeto Retornar, certo? E a gente tem o patrocínio que a gente aporta na parte operacional desse projeto, na parte de melhorias da habilidade das pessoas que estão atuando nesse projeto. Mas se eu não vender o produto final, eu não consigo trazer incremento financeiro. E aí, de novo, o projeto vai depender exclusivamente do aporte do patrocínio da fundação que está ali, né, acreditando nessa iniciativa. Para que ele seja autossustentável e, de fato, eu consiga contribuir na transformação social dessas mulheres, eu preciso comercializar esses itens e 100% da receita voltar para elas. Esse é o formato do Projeto Retornar. Quando eu falo isso, eu preciso de outras empresas, outras partes interessadas, acreditando nesse mesmo projeto, trazendo mais potência para que ele realmente consiga ir crescendo. E aí eu vou abrir um pouco a timeline aqui dele com você. Esse projeto ele veio para a gente no meio da pandemia, né? Nós assumimos ele dentro da fundação em 2020. Quando ele chegou para a gente, uma das instituições que faz parte desse projeto, ela estava operando no vermelho, porque ela não tinha receita, porque até então, né, vendia-se ali para eventos, para treinamentos de pessoas, os acessórios que eram produzidos. Só que em meio à pandemia, tudo isso, a gente viveu todo mundo isso pela primeira vez juntos, tudo isso cessou, tudo virou virtual e não havia mais necessidade dessa produção. E como que eu poderia ressignificar e ainda continuar impactando essas vidas? E a gente teve que se reinventar para o ambiente virtual. Eu estou abrindo todos esses parênteses para contar que essa foi a nossa jornada ali para chegar onde a gente é hoje e trazer essa autossustentabilidade, tanto de gestão e financeira, para essas mulheres. Só que nessa jornada a gente não fez sozinho. A gente foi para o ambiente virtual, sim. Hoje a gente tem também um site oficial onde a gente comercializa e serve de vitrine virtual dos itens feitos pelo projeto, produzidos, mas a gente conversa com muitas empresas, desde pequenas a grandes. A gente fala que quem acredita já é parceiro, a gente não se restringe, você é pequeno porte, médio porte, não, todo mundo importa. Se você comprar uma necessaire, você já está ajudando. Se você comprar um estojo, você já está ajudando, porque isso já contribuiu com alguma mulher ali que produziu, já virou receita para ela. E nessa jornada, muitas empresas vêm acreditando cada vez mais, em vez de eu comprar um brinde que eu não sei em que condições e onde foi produzido,
eu compro dessas mulheres porque eu sei o rostinho de quem está produzindo por trás, o quanto que eu estou ali impactando para a transformação de N realidades. Então, quando eu falo o porquê das partes interessadas, a gente falou muito aqui de prestação de contas, mas isso também é importante. O que a minha atividade no terceiro setor está impactando? E como que eu consigo trazer mais pessoas, mais parceiros, mais empresas, mais iniciativa privada para próximo da iniciativa? Muitas vezes não vai ser fazendo aporte direto. Então, eu preciso compreender se existem outros caminhos de potencializar os resultados. E essas empresas que vêm, elas não são patrocinadoras diretas do projeto, mas como elas compram, elas já têm um orçamento lá previsto dentro do ano, né, de atuação dela. Em vez dela comprar desses locais onde eu comentei, que a gente muitas vezes não sabe em que condições foram produzidos, eles vão lá negociar, não o preço, porque muitas vezes, né, existe uma margem de negociação, mas não tanto, porque a gente está falando de um trabalho social, mas às vezes eu mudo o objeto, né? Em vez de eu comprar, sei lá, uma mochila, então eu vou comprar uma eco bag, eu vou comprar um estojo que tem o valor final um pouco mais reduzido, mas ainda assim eu vou estar impactando pessoas. E aí, essas partes interessadas foram crescendo. O projeto começou, acho que a gente tinha 5 empresas parceiras comprando da gente. Hoje a gente tem mais de 40. Num espaço de 4 anos. Então, o quanto que você trazer transparência de resultados, o quanto você comunicar resultados em N ambientes, porque como a gente usa isso para inspirar outras pessoas, a gente vai nessa jornada conhecendo muita gente. Então, chegam pessoas falando, olha, eu não consigo fazer esse projeto do zero acontecer, porque eu não tenho, né, capilaridade de pessoas, de recursos para isso, mas eu quero apoiar de alguma forma. Como eu posso chegar, né, para apoiar, para potencializar o seu resultado? É dessa forma. Então, é entender, dentro da iniciativa do terceiro setor, de que forma que eu posso trazer mais parceiros. Então, por isso que quando eu falo que eu atuo na parte de parcerias e captação de recursos de uma forma distinta, é porque não necessariamente eu estou falando. Às vezes, a parceria vai vir só me cedendo o espaço para falar a respeito daquilo. E aí não vai custar nada para ninguém. É o espaço para que eu possa prospectar a minha iniciativa e que, de repente, quem está me ouvindo, que eu nem fazia ideia, vai poder contribuir de alguma forma. Tem parceiros que chegam até nós não para comprar o produto, mas ele tem algum resíduo que é interessante para o projeto. E aí a gente senta para conversar. Eu não consigo receber todos os resíduos, a gente até gostaria, né, ambientalmente falando, mas eu não consigo receber todos os resíduos. Se eu não tenho escoamento para isso, não faz sentido. E nem é o propósito do projeto, ser uma destinação de resíduos. Esse nunca foi o propósito do projeto. É a reutilização inteligente dos resíduos. Então, eu preciso entender se eu vou ter saída dentro do projeto, se eu tenho demanda para aquilo. E aí tem parceiros que trabalham conosco ali em parceria, doando os resíduos sem custo, né? Então, são conversas que a gente vai construir em conjunto. Não necessariamente vem na primeira conversa. A pessoa primeiro, às vezes, vai sentar, tomar um café com você, tentar entender como ela consegue contribuir. E aí você vai se abrindo. Por isso que eu falo que a mente aberta é muito importante para você se colocar no lugar da pessoa, entender a realidade dela e aí construir essa parceria em conjunto. E aí, em outras oportunidades, porque tem parceiros que começaram dessa forma e hoje já conseguiram mostrar, porque a gente vai, né, trabalhando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, aí manda um brinde, fala, mandei um presente para você. E aí vai, em algum momento, falando, olha, eu acho legal vocês trabalharem com esse brinde. Aquela pessoa já comprou a ideia desde o começo, mas ela precisa que outras pessoas que não sentaram na mesa com você comprem a ideia. Então, à medida que você vai fortalecendo esse relacionamento com as partes interessadas, você vai ampliando o networking da sua iniciativa como terceiro setor, né? Então, de novo, é isso que já acontece na iniciativa privada. O que a gente precisa fazer é entender como a gente traduz isso dentro da realidade do terceiro setor. E você está falando de um exemplo de algo tangível, um produto, de um projeto que produz um produto. Nós temos milhares de organizações que atendem o beneficiário final. Ela não necessariamente tem
produto, Sim. ela tem um atendimento. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Às vezes eu tenho um conhecimento que eu posso trabalhar com voluntariado, por exemplo. Por quê? Pagar pelo recurso humano ali, pelo conhecimento, às vezes é custoso para o terceiro setor. Então, se dentro do que eu faço como pessoa física ou pessoa jurídica, eu consigo direcionar X horas que seja de doação para uma determinada iniciativa, eu já faço com que aquele recurso, em vez dele ser destinado para pagar alguém, seja destinado para potencializar o recurso que eu preciso na operação. Eu compro, né, alguma coisa que eu preciso na operação da minha iniciativa. Então, sim, independente da natureza, você consegue trazer parceiros para o seu projeto. Eu trouxe um exemplo do Retornar, mas a gente tem outros projetos que não têm um produto final. E a gente trabalha dessa forma, né? A parte de transferência de conhecimento é tão importante quanto, porque você fortalece a ponta, né, da iniciativa ali do terceiro setor, e aí com isso ele vai ganhando corpo para prospectar isso para outras frentes. E é independente do tamanho da organização, Independente. Eu acho que isso, desde uma pequena organização, média, grande, eu acho que todas têm essa possibilidade. Bom, tudo que a gente está conversando aqui é a parte operacional dos conceitos com os quais a gente começou a nossa conversa de hoje. A gente pode dizer que tudo isso é embasado por um bom planejamento, não sei se a palavra certa, a expressão certa é boa transparência, ou só transparência já diz o seu próprio significado, mas são ações importantes para uma boa gestão? Eu acho que está ali nos pilares da boa gestão. Quando a gente conversou lá atrás da nossa conversa, eu não falei que a gente precisa entender o que a gente quer fazer, por quê, para quê, né? Esse ali é o que vai motivar o início do seu planejamento. Eu costumo visualizar muito como um monte de post-it numa parede que, de repente, eu vou realocando aquilo lá da forma que vai fazer mais sentido lá na frente. Mas, enfim, independente do formato, eu preciso estruturar isso de alguma forma, né? Quando eu falo do lado de cá, como eu, Luciana, faço isso? Eu primeiro vou transcrever isso, ou num PPT, ou num Excel, ou num Word, independente do formato, como eu estou dizendo. Eu vou tentar organizar isso de forma visual para que eu possa sentar com os meus conselheiros, com a minha diretoria executiva, com os projetos, porque para eu levar para os conselheiros como a gente vai atuar naquele ano, eu já preciso ter me antecipado e conversado com os projetos parceiros, né? O que é possível construir nos próximos anos, para qual caminho ali a gente vai seguir dentro de cada projeto. E aí eu preciso organizar isso, preciso entender depois quanto isso vai custar, de quanto investimento a gente está falando, qual é o conhecimento ali que a gente precisa, ou habilidade que a gente vai precisar desenvolver, se dentro do que eu tenho hoje já vai ser possível atuar dessa forma, ou se eu vou precisar trazer ali um conhecimento mais amplo para poder atuar. Se a linha orçamentária que eu já tinha nos anos anteriores, ou uma nova, ela vai ser suficiente, ou se eu vou precisar negociar ou dentro de casa ou para fora de casa uma captação de recursos. E aí eu transcrevo isso em algum formato lá que vai fazer mais sentido para a minha organização. A partir disso, eu começo a ter ali um esboço de planejamento, seja da estratégia, da orçamentária ou até da qualitativa. E aí eu consigo ir conversando com as partes interessadas de forma muito transparente do que vai fazer sentido para cada frente. E aí a gente vai negociar. Às vezes um projeto, naquele período específico, vai estar com uma dor muito maior em detrimento de outro. Então a gente vai tentar equilibrar todos esses pratinhos, sem que necessariamente, às vezes, a gente mude o orçamento final, por exemplo. Porque o que acontece muitas vezes, a gente já tem um orçamento fechado ali, em média, para atuar todos os anos. Então, como que eu vou conseguir equilibrar isso entre as iniciativas que eu apoio ou que eu operacionalizo,
dentro do que eu possuo ali de recurso financeiro ou de braço mesmo. Então, sem esse planejamento, eu não sei onde eu tô, para onde eu vou e como eu vou. Né? E aí, eu também não consigo nem negociar. Se eu tô no escuro, como que eu negocio com todas as partes interessadas que estão envolvidas nisso, seja com a parte da qual eu represento, ou seja da parte com a qual eu faço a parceria para a iniciativa acontecer. Então, você não casa sem um papel ali, né, no civil, por exemplo, né, uma comparação bem esdrúxula aqui. Você casa e você vai ter que ter um planejamento. Onde eu vou morar? Como eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar? Não, mas eu trabalho em tal lugar e você... Onde a gente vai morar? No meio do caminho? Mais próximo do seu? E no terceiro setor, que para mim é um casamento também, por isso a comparação, eu preciso desse planejamento, dessa transparência. Isso me traz conforto como a responsável pela frente de governança de falar com autoridade sobre aquilo, porque eu já mergulhei em cada daquelas vertentes que eu estou conversando. Eu sei do que eu estou falando, né? Porque eu estruturei bem o meu planejamento. E, de novo, quando a gente fala, se lá na frente, apesar de eu ter planejado, apesar de eu ter sido transparente, alguma coisa saiu do caminho, eu falo, opa, não era este o combinado, não era isso que estava no plano. Vamos voltar aqui para o plano, se a gente precisa fazer ajuste, vamos negociar isso juntos. Mas eu acho que todo o caminho que precisa ser percorrido parte de um bom planejamento de forma muito transparente. Eu não estou sozinha nessa jornada, estou com mais pessoas. Então, eu preciso que as outras partes envolvidas entendam o porquê e para que eu estou fazendo determinada ação. Né? Então, sim, planejamento, transparência é primordial e é também a base de qualquer bom relacionamento, né? É verdade, é verdade. E para você poder aprender ainda mais sobre essas palavras que a Luciana está trazendo para a gente, 2 cursos eu indico para você que foram feitos com o apoio da fundação que a Luciana representa, a Fundação Toyota. Melhorias contínuas na gestão das organizações da sociedade civil e como fazer uma boa comunicação no terceiro setor. Esses 2 cursos foram ministrados por profissionais da fundação aqui que cedeu gentilmente a presença da Luciana aqui com a gente hoje. Então, meu convite para que você também acesse lá e faça esse curso e veja como operacionalizar tudo isso que a Luciana está ensinando também aqui para a gente na nossa conversa de hoje. Lu, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, pela generosidade do compartilhar, porque eu estou repetindo isso, mas é uma verdade, é uma verdadeira aula que você nos deu aqui hoje. Tenho certeza que quem nos acompanha desde o começo vai rever esse vídeo, porque tem muitos insights muito bons para o nosso dia a dia enquanto terceiro setor. Então, sinta no seu coração a nossa verdadeira gratidão. Obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço pelo espaço, por acreditar também, né, no trabalho que a gente vem fazendo e, portanto, ceder o espaço para que nós pudéssemos conversar aqui hoje. E é um prazer sempre falar de tudo que a gente acredita, que move a gente todo dia. É uma paixão falar sobre tudo que a gente tem feito aí e contribuir um pouco também com todo mundo que está aí nessa mesma jornada. É isso aí, isso aí. Um pouquinho por dia, sempre para frente, né? Exatamente. E fazendo para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária também, todos os dias. Muito obrigada. E obrigada a você também, que esteve aí com a gente até esse momento. De novo, vou repetir, compartilhe esse vídeo para que a gente possa democratizar e fortalecer ainda mais as organizações do terceiro setor. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo na próxima entrevista. Até lá!